Somos o grupo 3 e vamos falar sobre a conservação de alimentos por aditivos. Os acadêmicos são Emily Marques, Fabrício Araújo, Gisele Pereira, Raila Hanna, Rainá Santos e Miqueias Roger. Aditivos alimentares. Segundo a portaria 540, de 27 de outubro de 97, aditivo alimentar é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Ao agregar-se, poderá resultar que o próprio aditivo ou seus derivados se convertam em um componente de tal alimento. Esta definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento de manter ou melhorar suas propriedades nutricionais. Os aditivos alimentares são classificados em 3 grupos diferentes de acordo com as suas funções de alimento. Temos a tecnologia por produção dos alimentos, conservação dos alimentos e características sensoriais dos alimentos. Aí vamos falar sobre as funções de cada aditivo alimentar. Olá, boa noite. Meu nome é Miqueias e eu vou falar sobre umectantes e antiumectantes. Umectantes são substâncias com caráter hidrofílico que evitam a perda de umidade dos alimentos, ou seja, evita que eles sequem. Um exemplo de umectantes é o glicerol. Antiumectantes, eles impedem que os alimentos absorvam umidade, pois reduzem as características higroscópicas, ou seja, a facilidade dos alimentos absorver água, pois eles absorvem umidade sem se tornarem fisicamente úmidos. E também reduzem a tendência de adesão das partículas de alimentos em contato com a água. Um exemplo de antiumectante é o óxido de magnésio. E agora vamos... Espessantes. Os espessantes são substâncias que conferem um aumento da viscosidade do alimento, sem nenhuma interferência nas suas propriedades. Para isso, existem fórmulas espessantes especificamente criadas para cada caso, garantindo a estabilização da disfagia e a normalização dos procedimentos alimentares. Espessantes é uma substância a qual pode aumentar a viscosidade de um líquido sem substancialmente alterar as suas outras propriedades. Próximo aluno. Glaceantes. Glaceantes são substâncias que, aplicadas na superfície externa de um alimento, conferem uma aparência brilhante ou um revestimento protetor. Alguns glaceantes utilizados são a lamolina, a cera de abelha e a goma laca, usando em suplementos vitamínicos e ou minerais. Na INS, ele é o E570, utilizado em gomas de mascar, balas, frutas, doces e bolos. Também são usados como sabonetes e detergentes. Acidulantes. Um produto é classificado como acidulante quando é capaz de aumentar a acidez de um alimento ou conferir a ele sabor ácido. Esse tipo de aditivo desempenha diversas funções, como, por exemplo, aromatizante, conferindo aromas agradáveis ao produto, devido à acidez do aditivo. Regulador de pH, ajudando a manter a acidez do produto e a flora microbiana. Agente tamponante, auxiliando na estabilidade de pH em produto com pH variável. Agente de fermentação, contribuindo com a fermentação do produto, e agente de preservação, diminuindo o ritmo de crescimento de bactérias. Alguns dos principais acidulantes são o ácido acético, ácido cítrico, ácido adípico, ácido tartárico e ácido lático. Antioxidantes. Os antioxidantes estão presentes numa grande variedade de alimentos, como hortaliças, frutas, cereais, ovos, carne, legumes e frutos secos. Alguns antioxidantes, como o licopeno e o ácido arcabônico,
podem se decompor como resultado de armazenamento a longo prazo ou excesso de cozedura. Outros compostos antioxidantes são mais estáveis, como, por exemplo, os antioxidantes polifenólicos, presentes nos chás ou nos cereais integrais. Próximo. Boa noite, meu nome é Fabrício e eu vou falar um pouco sobre os conservantes. Os conservantes, resumidamente, são substâncias químicas, naturais ou sintéticas, adicionadas a um produto, alimento, cosmético ou fármaco, com o propósito de aumentar o seu tempo de vida útil, protegendo-o de bactérias, fungos, leveduras e quaisquer tipos de micro-organismos ou reações químicas que possam tornar o item impróprio para o uso. Existem 3 tipos de conservantes: antimicrobianos, antioxidantes e inibidores enzimáticos. Os antimicrobianos atuam inibindo ou matando micro-organismos que possam alterar a qualidade do produto. O sal é um grande exemplo. Quando uma carne é salgada, o sal absorve a água presente na carne e evita que a carne absorva a umidade do ambiente. Assim, os micro-organismos que podem degradar a carne não possuem a água necessária para se multiplicar-se, o que mantém o produto conservado por mais tempo. Antioxidantes. Como o nome sugere, antioxidantes impedem que o produto oxide, que reaja com oxigênio. O oxigênio presente no ar é uma das moléculas vitais mais importantes para a maioria dos organismos vivos. Porém, essa mesma molécula pode atacar, oxidar matéria e produtos. Além do fator estético, o resultado de algumas oxidações podem alterar a qualidade do produto, estragando e ou diminuindo o seu tempo de vida útil. Os inibidores enzimáticos, alguns produtos, principalmente alimentícios, possuem algumas enzimas que podem acelerar o processo de degradação do item. E os conservantes que atuam como inibidores enzimáticos atuam em enzimas como essas, impedindo que elas acelerem as reações que alterem o estado físico e químico dos produtos. Aromatizantes. Os aromatizantes são aditivos químicos naturais ou artificiais usados para dar ou realçar sabor e aroma dos alimentos. São classificados em naturais, artificiais, idênticos aos naturais e naturais reforçados. Os naturais geralmente são extraídos diretamente de vegetais e geralmente sob forma de óleos. Os artificiais são produzidos sinteticamente, tendo uma estrutura química não encontrada na natureza. Os idênticos aos naturais são produzidos sinteticamente e com uma estruturação química igual ao composto natural. Os naturais reforçados são aromatizantes naturais aos quais foram adicionadas substâncias sintéticas. Corantes. É isso. Os corantes são substâncias utilizadas para conferir cor e tornar os alimentos mais atrativos e saborosos. Bom, existem 3 tipos de corantes: os corantes naturais, os corantes caramelo e os corantes artificiais. Bom, o corante natural, ele é um corante inútil, né, que ele é extraído de substância vegetal ou animal. É um corante, digamos que nocivo, que não causa dano. E o corante amarelo, o caramelo, é obtido a partir de açúcares pelo aquecimento da temperatura superior a seu ponto de fusão. E tem também o corante artificial, que é obtido por processo de síntese. O corante natural, ele está presente em balas, sorvetes, recheio de biscoito, entre outros.
o caramelo, ele está presente em molhos, biscoitos, doces, bebidas alcoólicas e refrigerantes também, como a Coca-Cola e o Guaraná, por exemplo. E o corante artificial, ele é presente em balas, né, goma de mascar, em gelatinas, no caldo de carne, em fermentados, né, alimentos fermentados e etc. Os edulcorantes. Os edulcorantes, eles são substâncias orgânicas de origem natural ou sintética, que apresentam como principal característica a capacidade de adoçar alimentos e bebidas. Eles têm sido adicionados para substituir o açúcar comum, né? E tem como objetivo ele auxilia na redução da ingestão de calorias, porque eles causam a produção baixa de caloria. Também tem o objetivo de promover a ingestão de alimentos com baixo ou nenhum teor de açúcar, né? Que é muito bom para diabéticos ou pessoas com restrições alimentares. Bom, e alguns edulcorantes, né, que posso citar, tenho a sacarina, o acesulfame, a stevia, o aspartame, sorbital, o xilitol e o sucralose. São alguns tipos de edulcorantes. É isso. Estabilizantes. Os estabilizantes mantêm as propriedades físicas dos alimentos, mantendo a homogeneidade dos produtos e impedindo a separação dos diferentes ingredientes que compõem a sua fórmula. Dentre as funções dos estabilizantes estão o aumento da viscosidade, evitar a cristalização dos alimentos, mantendo a textura dos mesmos, e formam e estabilizam espumas em certos produtos. Frequentemente são monos e diglicerídeos, produzidos a partir de óleos vegetais, como a lecitina de soja. Os estabilizantes mais utilizados são alginatos, a caseína, a goma guar e a goma xantana. Como que ele aparece? Os informativos dos aditivos nas embalagens que a gente compra. Segundo a resolução RDC número 259, de 20 de setembro de 2002, os aditivos alimentares devem ser declarados fazendo parte da lista dos ingredientes, com a função ou fundamento do aditivo alimentar, podendo ter o nome completo ou o número da INS. Eles devem ser declarados depois dos alimentos, como consta no creme de leite, piracanjuba, que a gente quis demonstrar. Aí ele aparece creme de leite padronizado, 17% de gordura, leite em pó desnatado, estabilizante celulose microcristalina e citrato de sódio, e espessantes carboximetilcelulose. E em todas as embalagens aparecem os aditivos assim, como eu tinha falado anteriormente, ou ele aparece assim com o nome, ou ele aparece com o número da INS. Essas foram as nossas referências.